Ele não morreu porque era fraco. Pelo contrário, ele já tinha poder e nome o suficiente para fazer seus inimigos pensarem duas vezes antes de se aproximar. O seu erro foi confiar na pessoa errada. E quando a traição veio, teve uma grande batalha, um discurso bonito? Não, nada disso. Ele sequer teve chance de se defender. Só que a morte não fechou essa história. E então, ele abriu os olhos de novo no passado, antes de tudo desmoronar. E agora, com essa nova chance, um desejo de vingança, como essa história vai se desenrolar. Antes de começar essa história, que é muito boa, se inscreve no canal aí, que é novo, e deixa o like. Vamos lá! A história começa mostrando que, para um cavaleiro chegar no rank mestre, todo mundo achava que só era possível usando espada. Era uma espécie de regra que ninguém questionava. Mas Joshua quebrou completamente esse padrão ao usar uma lança. Ele ficou conhecido como o Cavaleiro Lendário da Lança, um grande herói do continente de Grant e o homem que ajudou a encerrar a Guerra Civil do Império de Avalon. Sua fama era enorme. As pessoas falavam dele com admiração por todos os lados. Só que agora, esse mesmo herói estava jogado no chão, sem entender nada do que estava acontecendo. Tudo parecia confuso e surreal. O homem que segurava a esfera na mão zombou dele, dizendo que era um fim bem patético para alguém tão lendário como Joshua. Joshua reuniu forças e perguntou o motivo de tudo aquilo. O sujeito explicou que havia duas energias diferentes brigando dentro do corpo dele: poder sagrado e poder mágico. Se fosse um humano normal, já teria dado o último suspiro há muito tempo. Mesmo sentindo muita dor, Joshua insistiu em perguntar o porquê. Ele precisava de respostas. Ele nunca quis roubar o trono. Nunca teve ambição de tomar o lugar de ninguém. Tudo o que queria era mostrar ao mundo a grandeza da lança, aliviar a vergonha de ser filho de concubina e ajudar seu mestre, que era seu único amigo de verdade. A guerra civil do Império já tinha acabado havia tempos. O cavaleiro só queria se tornar um escudo, proteger o Império e especialmente Caesar von Britton, seu único amigo e mestre. Mas o velho disse que existiam pessoas perigosas demais, perigosas apenas por existirem. Agora que a guerra tinha acabado, o imperador acreditava que podia tomar o trono sem perigo. Só que para isso, eles precisavam remover uma variável incômoda: Joshua Sanders. Artistas marciais passam a vida inteira estudando mana. Muitos levam décadas apenas para cobrir uma pequena adaga com aura de espada. Joshua, no entanto, conseguia cobrir completamente uma lança gigante, quase do tamanho de duas pessoas. Era algo impressionante. O velho continuou falando. Ele disse que Joshua já tinha passado do estágio da aura havia muito tempo. Na verdade, ele já tinha superado outra barreira, que a maioria das pessoas nem imaginava que existia. O cavaleiro olhou para a esfera na mão do velho e percebeu que aquilo era o orbe do local histórico de Amon. Nesse momento, outra pessoa se aproximou. Esse homem admitiu que também tinha medo de Joshua. Só de olhar para a lança dele, já imaginava que ela poderia aparecer a qualquer momento e apunhalá-lo pelas costas. Ele confessou que estava ficando paranoico com o passar do tempo. O velho agradeceu Joshua por tudo o que tinha feito e até se curvou respeitosamente, mas com um olhar maldoso que fazia todo o seu respeito cair por terra. Enquanto o herói sentia a morte se aproximando, o imperador finalmente apareceu. Caesar olhou para ele e disse que não conseguia assistir aos momentos finais do próprio melhor amigo. Depois disso, simplesmente se virou e foi embora. Joshua reuniu suas últimas forças e gritou: Caesar von Britton, isso não é o fim. Mas eles saíram como se nem tivessem escutado. Um círculo de explosão mágica se abriu debaixo de Joshua. Ele percebeu que tinha no máximo 5 minutos. Escapar agora era impossível. No fim, o Cavaleiro da Lança seria morto como um qualquer, abandonado pelo amigo de longa data em quem tinha tanta fé. Mas algo chamou a sua atenção dele: Lucia, a lança vermelha conhecida como a ceifadora cruel do campo de batalha. Mesmo quase sem forças, o guerreiro começou a se arrastar até ela. Lucia estava liberando uma força anormal. Ele sempre soube que aquela lança era especial, mas nunca imaginou que o segredo dela só seria revelado naquele momento crítico. Ele forçou o corpo, gritou de dor para continuar se movendo e tentou alcançar a lança com todas as forças que ainda lhe restavam. A mão dele chegou bem perto. Ele tocou em Lucia, e no instante em que conseguiu segurá-la, o círculo explodiu violentamente. Joshua Sanders, o grão-duque do Império de Avalon, encontrou seu destino.
Ele acorda assustado dentro de um estábulo. Joshua olhou ao redor sem entender nada. Ele deveria ter morrido naquela explosão. Então por que ainda estava vivo? E por que suas mãos pareciam diferentes, menores e mais frágeis? Assustado, ele correu até um poço e olhou o próprio reflexo na água. A resposta apareceu claramente na frente dele. Ele tinha ficado mais novo. Joshua havia voltado no tempo. E agora, com essa nova oportunidade, o jovem prometeu que não deixaria tudo aquilo acontecer de novo. Kaiser von Britton. Nesta nova vida, tudo seria diferente. Só que antes de conseguir pensar direito no que tinha acontecido, 3 homens apareceram. Eles chamaram por Joshua e perguntaram o que ele estava fazendo ali, em vez de limpar a bosta dos cavalos como tinham mandado. O garoto reconheceu os 3 imediatamente. Eram da tropa pessoal do Duque Agnus, Rolse, Lloyd e Gort. Joshua não respondeu nada. Lloyd perguntou de novo, mais irritado. Por que ele estava calado? Mas Rolse o interrompeu e lembrou que o moleque era mudo. Naquela época, Joshua fingia que não podia falar. Não porque realmente fosse mudo, mas porque abrir a boca só fazia ele apanhar mais. Lloyd então comentou que não via Lucia por ali há algum tempo e se perguntou por onde ela poderia estar. E Rolse mandou ele ficar quieto. Lucia era uma empregada que o Duque procurava de vez em quando. Se falassem dela de forma descuidada, poderia acabar arrumando problemas. Lucia era a mãe de Joshua, empregada exclusiva do Duque Agnus. E o garoto era o filho ilegítimo do Duque, nascido de uma relação tomada à força. A tropa pessoal do Duque sabia disso. Por esse motivo, atormentava Joshua ainda mais. Ele tinha sangue nobre, mas mesmo assim eles não tinham medo de sofrer punição. Mas agora, as coisas eram diferentes. O jovem tinha voltado ao passado e prometido se vingar de todos, principalmente daqueles 3, que fizeram de sua vida um inferno. Lloyd disse que a duquesa prometeu assumir a responsabilidade caso Lucia e Joshua desaparecessem. Então eles não tinham com que se preocupar. Para ele, aquele era o melhor momento. Era uma pena Lucia não estar por ali, mas ainda dava para brincar com o jovem Joshua. Rolse concordou. O garoto ficou furioso com tudo que ouviu e decidiu dar uma lição neles ali mesmo. Ele começou a juntar mana ao redor do punho, mesmo sem saber se o corpo atual conseguiria aguentar. O jeito como Joshua usava mana era diferente do normal. Geralmente uma pessoa precisava acumular mana em um ponto abaixo do abdômen. Mas a técnica que ele encontrou em ruínas antigas, junto com Lucia, o permitia absorver mana pelo corpo inteiro usando a energia do ambiente. Enquanto isso, Gort interrompeu a conversa, partiu para cima do garoto e disse que só de olhar para o rosto de Joshua já ficava irritado. Rolse, sorrindo, falou que Gort devia estar estressado, porque levou um fora da garota que estava cantando. Gort negou, olhou para o garoto e disse que talvez não conseguisse controlar a força naquele dia. Só que antes de atacar, ele percebeu algo estranho. Joshua estava de olhos fechados. Gort achou que ele tinha desmaiado de nervoso, e Rolse concordou, com um sorriso malicioso. Mas Joshua não tinha desmaiado. Ele estava se concentrando. Antes do retorno, o cavaleiro levou 10 anos para conseguir mover aquela pequena quantidade de mana. Agora, mesmo preso em um corpo fraco, ele ainda tinha toda a sua experiência. Ele abriu os olhos e soltou uma pressão em Gort que se assustou. Grita com ele e correu em sua direção para o atacar. Mas o jovem já estava pronto. Ele concentrou mana no punho e acertou um soco direto na barriga de Gort. O homem caiu no chão, bateu o rosto na terra e gemeu de dor. Os outros 2 ficaram incrédulos com o que acabaram de ver. Lloyd puxou a espada e perguntou se Joshua queria morrer. Enfrentar um soldado jovem com um bom físico e uma espada longa era arriscado demais para o corpo atual dele. Mas agora não tinha mais volta. O jovem desviou do ataque, concentrou mana novamente e acertou o rosto de Lloyd com força. O impacto foi tão forte que o soldado saiu voando, passou por Rolse e caiu no chão. Rolse ficou sem reação, como um garoto que nem falava podia esconder tanto poder. Mas Joshua já estava no limite. A quantidade de mana que ele usou era pouca para o antigo Joshua, mas para o corpo atual era demais. Rolse tinha sido promovido pela esperteza e inteligência. Ele não era o mais forte, mas ainda era perigoso. Então Joshua decidiu blefar.
Ele soltou uma pressão pesada e falou com firmeza: "A partir de agora, qualquer um que insultar minha mãe, incluindo oficiais, não vai sair impune." Isso deixou Rose apavorado. O homem perguntou se Joshua sabia falar, mas o garoto ignorou e continuou encarando ele. No calor do momento, Rose saiu correndo desesperado, chamando Joshua de monstro. Quando finalmente viu Rose indo embora, a adrenalina começou a passar. O corpo de Joshua relaxou completamente e ele desmaiou.